tema da minha mensagem é restituindo o propósito de Deus em nossa vida. Isso é a coisa mais importante. Na verdade, o pastor Aloísio, ele fala, se é algo que você deveria investir mais tempo na sua oração, é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Qual que é a vontade de Deus para os meus filhos? Qual que é a vontade de Deus para o meu casamento? Qual que é a vontade de Deus para o meu ministério? Porque às vezes, irmãos, nós podemos ser iludidos, entrarmos em portas erradas. Tem pessoas que ele mudam até de países, e Deus não tinha aquele lugar para ele, e ele vai para um lugar, ele sai do propósito. Eu quero falar para você, o fruto, a unção, a multiplicação, não está fora do propósito, está dentro do seu propósito. Por isso que é muito importante compreender o nosso propósito. Diga glória a Deus por isso. Compreender o nosso propósito. E existem momentos na nossa vida que são momentos de decisões que a gente deve definir. Tem pessoas que quando ele vai definir algo, ele coloca na frente o dinheiro, é o desejo particular dele. Não é isso. O que o Senhor tem para a minha vida? Porque a vontade de Deus sempre ela é boa, agradável e perfeita. Perfeita. Se eu escolho a vontade de Deus, ela é perfeita. Se eu edifico o meu casamento no centro da vontade de Deus, é uma edificação perfeita. Se eu ensino os meus filhos o caminho do Senhor, dentro da vontade de Deus, é uma edificação perfeita. Se a minha liderança, se o meu ministério está dentro da vontade de Deus, é um ministério perfeito. Eu não vou chegar diante do Senhor um dia e falar, olha, eu não reconheci sua obra. Alguns chegarão, o Senhor fala, não vos conheço. Fala, Senhor, mas no seu nome, curei enfermos, expulsei demônios, fiz tantas coisas, Senhor. Fala, mas não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Ou seja, o que é iniquidade? São pessoas que no seu coração, eles tomam a própria decisão. Faz aquilo que é a iniciativa dele. São gente independente, que não buscou conhecer a vontade de Deus. Irmãos, nós temos que ter a certeza, um dia eu e você estaremos diante do Senhor, que nós venhamos receber o louvor do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do meu reino. Você foi fiel no pouco, olha o olhar de Deus, nós estamos fazendo aqui é muito pouco, comparado àquilo que Ele tem reservado para nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 fala, nem olhos viram, projeta para mim, olha o que diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga glória a Deus por isso. Mas o verso 10 fala que o Espírito, ele precusta as coisas mais profundas de Deus, ele revela para o homem espiritual. Olha lá, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque pelo Espírito a todas as coisas prescutam, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, um homem espiritual que anda com o Senhor, tem intimidade com o Senhor, ele é sensível, ele é dependente de Deus, ele ora, ele busca o Senhor, ele não anda debaixo da circunstância, debaixo da emoção, ele vai perceber as direções do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Por isso que a melhor coisa nós andarmos debaixo de uma cobertura que teme ao Senhor, o que tem uma unção, que tem uma visão clara. Existem pessoas que elas não avançam na vida porque não tem visão, ela está no lugar que não tem visão, e às vezes não é uma liderança séria, é uma liderança emotiva, que qualquer vento de doutrina está mudando. Irmãos, nós estamos como igreja videira 26 anos, fazendo as mesmas coisas com convicção clara, propósito claro. Diga glória a Deus por isso. Porque nós sabemos o nosso chamado, está clara a maneira que nós edificamos. Somos uma igreja em célula, e o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Uma igreja vencedor é uma igreja onde cada crente, ele vai ser um sacerdote, um ministro, conquistando assim a nossa geração, através das células que se multiplicarão. Diga glória a Deus por isso. Então isso é uma visão clara, com um propósito claro. Diga amém por isso. Então isso é muito importante. Quando a pessoa ela entende, eu tenho um chamado. Irmãos, Deus me chamou. Sou filho dessa casa, sou filho desse ministério. Os meus pais
a pastora Luiz, o pastor Will, são os meus pais ministeriais. Então assim, é identificação. Estou desde 2001, 25 anos nessa família que o Senhor me escolheu. Permanente, claro, minha família está nisso, minha casa está nisso. E eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. Hoje, por acaso, estou fazendo 48 anos, glória a Deus. Pensa num homem abençoado, sou eu. De liderar uma igreja abençoada, diga glória a Deus por isso. Debaixo de uma liderança abençoada, os meus pastores, uma supervisão maravilhosa, tantos desafios, é uma vida de emoção. Mas um dia lá atrás eu escolhi, fiz a escolha. Então nós precisamos saber as escolhas corretas. Porque quando a pessoa entra num caminho errado, você já viu? A pessoa entrou num caminho, numa rodovia. E aí você está num caminho errado, o que você faz? Meu Deus, onde está o primeiro retorno? Quando o retorno é rápido, você fala, graças a Deus, perdi pouco tempo. Mas dependendo do lugar que você está no Brasil, você pega essas rodovias, irmãos, que não tem retorno, você vai andar tanto, gastar tanto. E para retornar, é difícil, mas é muito importante. Nós sabemos o momento que nós temos que tomar retornos nas nossas vidas. Por isso que é restituição do propósito. Não tem nada mais importante, relevante, do que o propósito eterno de Deus. Essa semana foi uma celeuma, essa questão de jogo do Brasil no domingo. E o povo quer ganhar engajamento, né? Discutindo, o culto, sei o quê, aquela coisa sem sentido. Mas eu estava pensando aqui, imagina, 5 horas da tarde, o Brasil. Pensa o Brasil vai ganhar. Tem gente, irmão, chega a quebrar tudo, infarta, de tanta emoção. Hoje nós estamos celebrando salvação de vidas. Estamos celebrando decisões de pessoas que vão descer nas águas do batismo. O que é mais importante para Deus? 11 homens correndo atrás de uma bola ou a salvação eterna de vidas? Você está entendendo, irmãos? Você pode comemorar o jogo do Brasil, não tem nada de errado. Mas o que nós temos que mais celebrar? É os frutos eternos. Primeiro é a sua vida, você é liberto, diga glória a Deus. Você é liberto, você é filho, você tem unção, você tem favor, você é abençoado. Não há nada melhor do que isso em nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Não há nada. Mas, então abre a sua Bíblia no livro de Ruth, que é um livro extraordinário na Bíblia. E depois eu quero que você leia essa história de Ruth. Que história maravilhosa. É uma história de fidelidade, uma história de aliança, uma história de companheirismo, uma história de amizade, é uma história de relacionamentos com propósito, é uma história de você saber dar a resposta certa a Deus, e no final você vê a bênção de Deus, a bênção de Deus, e você vai enxergar hoje, eu quero mostrar para você, cada um desses personagens dessa história, e o seu significado, e o que nós podemos aprender através dessa história maravilhosa na palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos na nossa história, deixa eu dar aqui 3 recados. Primeiro recado, irmãos, amanhã vai iniciar o Raya Move, que é um treinamento sensacional para adolescentes. Nós já temos alunos inscritos, serão 2 semanas, é um curso totalmente gratuito, não tem custo nenhum. Ele é ministrado presencialmente no prédio da Igreja Videira, na Vila Mariana, pelo pastor Isaías Sardim e excelentes profissionais na área. E será transmitido em várias unidades. E o nosso prédio tem uma unidade, no Brasil e fora do Brasil. Então, é para você adolescente, se você não escrever, uma oportunidade, você ser ministrado pelos melhores profissionais, e vai dar você uma visão empreendedora. Então, a partir da manhã, 8 horas, você precisa se inscrever, para adolescentes, mas para adulto também. Minha esposa está inscrita, tem mais irmãs que são adultos que estão inscritos, é pela manhã, amém? Terça-feira, nós vamos ter o nosso primeiro RPM, é uma reunião para homens, diga glória a Deus, irmãos. Então, você homem, você é o meu convidado para estar aqui, vai ser uma reunião, nós vamos estar orando pela nossa casa, orando pela nossa família, orando pela sua vida profissional, e nós vamos recebermos como convidado o pastor Eric Cabral, que é pastor da Videira de Ribeirão Preto, e ele também é o diretor da base Vale do Sol, que é o movimento dos legendários, é um movimento muito extraordinário, trabalha com homens, então, tanto é que o próximo
top que a gente fala, o X em agosto, vão descer 1000 homens. Diga glória a Deus, irmãos. Eu serei um desses que está lá, aleluia. É algo poderoso. E vai ser algo maravilhoso. Nós vamos vai trazer uma palavra de Deus para você, homem. Nós já temos confirmado, caravana de Araçatuba que vai estar presente, irmãos de Ribeirão Preto, irmãos de Santa Fé do Sul, Aparecida de Taboado. Então você de Rio Preto, você não pode faltar. Você é um anfitrião juntamente comigo em nome de Jesus. E os irmãos que são legendários, nós temos 11 irmãos legendários na nossa igreja. Vocês estarão fardados em nome de Jesus. Amém? E aí dia 12 será nosso culto de ceia. Porque hoje os irmãos vão batizar. Então na próxima semana eles vão estar participando da mesa do Senhor juntamente conosco. Próximo domingo voltaremos o culto normalmente da manhã e da noite, ok? Então vamos lá, livro de Ruth. Vamos à leitura do texto. Ruth capítulo 1, deixa eu ver meu tempo. Ruth capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, e depois você vai pular do 18 ao 22, ok? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá saiu para habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e a outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então levantou-se Noemi com as suas noras para partir do país de Moabe, porque ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento, pelo que saiu do lugar onde estavam suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Vamos para o versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali. Serei sepultada, faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja morte e me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida ir com ela, deixou que lhe falar nisso. Assim as 2 mulheres seguiram a viagem, até chegar a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu, por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Respondeu-lhes ela: não me chameis Noemi, chamai Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso. Me afligiu tanto. E se foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a moabita, chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Amém, meus irmãos? Põe a mão no seu coração nessa manhã. Feche seus olhos. Peça que o Senhor fale com você por meio da palavra. Pai, obrigado por essa palavra. Que essa palavra abra os nossos olhos nessa manhã. Traga em nós um reposicionamento para o teu propósito. Aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo. Seja isso que ocupe o nosso coração e os nossos pensamentos nessa manhã.
Que a tua palavra traduza a nós revelação do conhecimento, daquilo que o Senhor tem para a nossa casa e a nossa família. Tira de nós toda distração, toda mente confusa. Dá-nos a mente de Cristo nessa manhã. Queremos ouvir a sua voz, sermos edificados através do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: nessa manhã, eu abro meu coração e a minha mente para receber a palavra de Deus, que é viva, poderosa, suficiente para transformar, abençoar e mudar a minha vida, em nome de Jesus. Irmãos, essa história é uma história extraordinária na palavra de Deus. Não é um conto, né? Não é uma coisa perfeita. É lindo de ler, quando você vai ver todo o contexto. Mas é algo real, é um fato. E Paulo diz que tudo que está na palavra de Deus está colocado aqui com o fim de edificar a nossa vida. É um exemplo. Então nós vamos aprender na Bíblia com os acertos e com os erros. Isso é discipulado. O discipulado, você vai crescer com sabedoria, com os acertos e erros. Então na nossa vida muitas coisas a gente pergunta: o que eu aprendo com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, daqueles que amam o Senhor e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga glória a Deus por isso. E eu vou falar para você, até na história de Noemi, que é uma história assim extraordinária, juntamente com Ruth, porque por um momento na vida de Noemi, ela não estava vivendo o propósito de Deus. Ela não estava vivendo o melhor de Deus para a vida dela. Isso é fruto de uma escolha equivocada. Porque Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. E Elimeleque era o seu marido. A palavra Elimeleque significa o Senhor é o meu rei. Deus é o meu rei. Então o nome dele é um nome muito abençoado. Mas isso é um contraste com a vida de Elimeleque. Porque mesmo ele tendo o nome como Senhor é o meu rei, ele não era alguém que obedecia o Senhor. Ou seja, o primeiro momento que ali na terra de Belém, você lê no versículo primeiro, houve o que? Fome, crise. E no momento da crise, o que Elimeleque fez? Ele sai do propósito. Porque ele sai da terra que Deus tinha colocado para o povo de Deus, que é Belém. Belém na palavra de Deus significa casa do pão, lugar do pão, lugar da revelação, do suprimento. Diga glória a Deus, irmãos. Belém aponta para a igreja, propósito de Deus. E ele sai e ele vai para uma terra chamada Moabe, uma terra estrangeira. Moabe, na abreviação, significa a mão é meu pai. Olha que significado, ou seja, você vai entendendo o princípio, ou seja, no momento da crise, de uma maneira equivocada, ele sai do propósito, e ele vai tomar a decisão, ele anda pelo braço dele, chama-se obstinação, uma pessoa obstinada, independente, e no caso aqui é insensatez, tolice. A decisão dele, não só ele sofreu, a esposa sofreu, os filhos sofreram também, porque a Bíblia diz que eles ficaram nessa terra de estrangeiros 10 anos, é muito tempo vivendo fora do propósito de Deus. E quando você olha, qual foi a colheita disso? Não foi uma colheita satisfatória. Mas por que não foi uma colheita satisfatória? Está fora do projeto divino, está fora do propósito de Deus. Agora, o que você observa na vida de Noemi? No primeiro momento, na ausência do marido, na ausência dos filhos, o que essa mulher faz? Reposicionamento. Ela ouve falar do que o Senhor estava fazendo em Belém. O Senhor estava suprindo, o Senhor estava alimentando, o Senhor estava abençoando o seu povo. O que ela faz? Eu vou voltar. Então, ela restituiu, presta atenção, ela restituiu o propósito divino na vida
dela voltando para Belém. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, quando ela voltou, é só você observar. Ela voltou, mas ela não tinha uma visão clara do que ela ia viver o melhor. Ela não tinha certeza, porque ela voltou, mas ela chega para as noras e fala: olha, agora eu estou desamparada, agora eu não tenho mais filhos para dar para vocês, porque o marido morre, os filhos morrem. Ela fala: agora eu não tenho filhos para dar para vocês, eu sou velha, não vou casar mais, eu não tenho condições de dar mais filhos. Se eu casar, vocês vão esperar, então eu não tenho condições de cuidar de mim, como que eu vou cuidar de vocês? Mas olha que interessante, Ruth, mesmo ouvindo isso, a Ruth não andava pelas circunstâncias, a Ruth era alguém aliançado. Faça sol, faça chuva, o preço que eu tiver a pagar, eu tenho uma aliança com você. Isso é maravilhoso. A Ruth é uma mulher aliançada. E na hora que Noemi volta, irmãos, a cidade tem compaixão. Isso aponta para a igreja, amor, compaixão. E as pessoas falam: não é Noemi que voltou? Só que ela fala: não, não chama de Noemi, porque foi uma mulher saída aqui ditosa, abastada. Mas olha como eu estou voltando, porque naquele momento, irmãos, presta atenção, a Noemi não acreditava mais que o Senhor podia restituir na vida dela. Eu não acreditava mais que o propósito divino poderia mudar a vida dela. Mas Deus é bom, diga glória a Deus por isso. Porque ela falou, ela pensou: Deus me colocou nessa condição. Não, meu irmão, não foi Deus que colocou na condição, foi escolha errada do marido dela, foi escolha errada dos filhos dela. Mas quando ela escolhe a vontade de Deus, e ela chega àquela cidade, quem está naquela cidade? Boaz. Boaz é um homem de Deus, Boaz era um parente, e ela nem lembrava. E aí, o chamado de Deus naquele momento, presta atenção, para Noemi, era conectar a sua nora, a Ruth, a Boaz. E uma vez que há essa conexão, a palavra de Deus fala que Boaz, ele é o resgatador, diga glória a Deus por isso. E de uma maneira legal, legítima, nem era o primeiro resgatador. Porque, irmãos, quando havia viuvez, isso era um princípio da lei, o parente mais próximo, ele poderia resgatar aquela mulher que era viúva, para não ficar desamparada. Mulheres naquele tempo não tinham profissão, não tinha como se sustentar, ela não tinha filhos, não tinha marido, não tinha nada, e nem Ruth, eles estavam dependendo do Senhor. Mas dependendo do Senhor, Deus preparou uma pessoa abençoada, que foi Boaz, e Boaz foi o resgatador, diga glória a Deus por isso. Quando Boaz foi resgatador, Boaz restitui Noemi todas as terras que lá no princípio servia a ela, diga glória a Deus por isso. Isso é restituição. E aí as mulheres, porque Boaz casa com Ruth, e é um casamento muito abençoado, uma aliança abençoada, e geram um fruto chamado Obed. E todas as pessoas chegavam e falavam, via nas mãos de Noemi, o neto falava: esse neto é melhor do que 7 homens, esse neto é uma grande bênção nas suas mãos, diga glória a Deus por isso. A restituição. Então Noemi, irmãos, por um momento, mesmo voltando, ela pensou que Deus não poderia restituir, mas Deus restituiu tudo, porque primeiramente foi restituído o quê? O propósito na vida dela. Quando o propósito é restituído na nossa vida, nós vamos ver muitos frutos na nossa vida, diga glória a Deus por isso. Agora, o que foi necessário para Noemi? Voltar para o caminho, entrar na estrada certa. Por um momento ela entrou na estrada errada, não por causa da escolha dela, mas por causa do marido dela. O marido dela tinha entrado no caminho errado, então isso sofreu consequências. Mas no momento que ela volta para o caminho certo, há uma grande restituição, diga glória a Deus por isso. Irmãos, sabe, quantas pessoas a gente vê que ele tomou um caminho errado, que diz respeito ao propósito da vida dele com Deus. Você vai ver, tem pessoas que tinham um grande propósito, um grande chamado de Deus, e de uma maneira equivocada, ele está abortando o plano de Deus, não está vivendo o melhor de Deus. Agora, o grande problema é quando a pessoa tem consciência disso, e ele não faz o caminho do retorno.
Então é muito importante que a pessoa, uma vez que ela constatar, eu tenho um chamado, eu tenho um propósito, eu não vou deixar de responder ao Senhor, é o tempo da oportunidade, é o tempo kairos de Deus para a minha vida, eu vou retornar, porque Deus tem um propósito extraordinário para a minha vida, diga glória a Deus por isso. Nós somos filhos da aliança, irmãos. Noemi era filha da aliança, estava lá na terra de estrangeiro, fora do propósito. Agora imagina, irmãos, isso que eu fico maravilhoso, o que é a graça de Deus? Ruth, ela era estrangeira, mas só dela aliançar com Noemi, honrar Noemi, não importa, o seu Deus agora é meu Deus, aonde você for eu vou, não vou distanciar de você, eu sou sua companheira, estou com você. Quem mais foi beneficiado? Ruth. Favor imerecido, porque ela não fazia parte da aliança, ela não é escolhida, mas porque ela deu a resposta certa, ela foi surpreendida. Irmãos, é dia de você dar a resposta certa e você vai ser surpreendido pelo Senhor. Sabe, nós temos que estar atento a isso. Sabe, nós não podemos pensar que a nossa vida é como, já viu história de novela? Não importa o que a pessoa apronta, no final toda a história de novela é feliz. Novela é bom sim, mas na vida não é assim. Na vida nós precisamos entender que se nós tomamos uma decisão errada, fora da direção de Deus, não quer dizer que vai acontecer o plano perfeito do Senhor. Então quando nós olhamos para a história do que aconteceu na história de Ruth e Noemi, é para nós aprendermos que às vezes é importante voltar. É importante voltar. Tudo tem sentido na sua vida quando você está no lugar certo, na hora certa, que Deus sonhou para a sua vida. Posso fazer amém por isso? Amém, meus irmãos? Então, pastor, o que nós podemos aprender com as conexões desses personagens nessa manhã? Primeiro, propósito é baseado na realidade espiritual e não na aparência. Irmãos, nós somos a geração da aparência. Todo mundo olha a aparência. Mas Deus não é um Deus preocupado com a aparência. Deus é preocupado com a realidade. Elimeleque, o nome dele era abençoado, mas era a aparência. Mas ele em si, ele era insensato. Ele era tolo, independente, sabe? Ele era insensível. Ele não buscava conhecer o plano de Deus. Ele foi alguém que andou pela sua mão. Ele usou da sua mão a sua fonte, a sua capacidade, a sua fonte. Isso realmente é algo muito ruim. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Apesar do seu nome Elimeleque, é um nome abençoado, qual foi a atitude dele? Sair de Belém. Então quando alguém sai de Belém, ele está tomando uma decisão errada. Quando alguém sai do propósito, e ele quer definir o propósito da vida dele, irmãos, você é livre. Todos nós somos livres, diga amém, meus irmãos. Somos livres. O Senhor não obriga nada. Imagina, você acha que o Senhor tinha para Elimeleque sair de Belém com a esposa, os filhos, e viver uma vida fora do propósito? E presta atenção, o que foi mais triste? Elimeleque morreu fora do propósito de Deus. Os filhos dele morreram fora do propósito de Deus. É muito triste um homem passar na terra dos mortais e não viver o propósito de Deus. Ou seja, ele não viveu aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus projetou. Eu acho que a Noemi é uma mulher tão sábia que ela aprendeu. Meu marido tomou uma decisão errada, equivocada. E os meus filhos, quando eu tiver a oportunidade de liderar, tomaram também. Porque, irmãos, presta atenção. Quando um homem morreu, o marido, porque ele tomou decisões equivocadas e morreu, o filho mais velho, que era Malom, agora ele era o líder. Se ele fosse alguém temente ao Senhor, o que ele fala? Meu pai tomou decisão errada, eu vou voltar. Mas ele não voltou, ele permaneceu ali também. O que aconteceu? Foi frustrado. Aí o terceiro filho, que é Quilion, ou seja, a influência do pai produziu uma consequência de filhos que abortaram o propósito de Deus.
Foi uma geração que não cumpriu o propósito de Deus. Uma geração de homens que não cumpriram o propósito de Deus. Foi uma geração de homens que Deus não pôde contar com eles. Diga misericórdia, irmãos. Terrível. Decisão errada. Aí, olha o poder da influência. Irmãos, nós temos que entender que há poder na influência. Agora, Noemi, como mulher de Deus, na hora que ela falou, agora eu não estou sob a liderança deles, agora é a minha vez, ela foi sensata. Ela voltou para o caminho do Senhor, para o propósito divino de Deus. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, nós que somos pais, nós apresentamos, nós temos que ter assim, muita sensatez, mostrar os caminhos do Senhor. A minha esposa, nesses dias foi na escola, dia de, reuniões de pais, dos 2 filhos. Aí foi do nosso filho pequeno. E aí quando foi do Davi, a professora chamou a minha esposa, muito emocionada a professora. Falou, olha mãe, eu quero falar de um testemunho do seu filho nesse colégio. Eu não sabia, nem minha esposa sabia, mas todos os dias, quando nós levamos nossos filhos para a escola, nós vamos orando, para que eles sejam usados pelo Senhor e cumpram o propósito de Deus lá na escola, cumprindo o propósito. E ela foi contar que um pai que tem uma criança especial, atípica, essa criança é uma menina, é colega de sala do Davi, meu filho. E o pai chegou lá muito preocupado, porque está querendo que a criança tenha integração. Só que esse contexto, ela vive no planeta dela, poucas pessoas se identificam. E o pai é preocupado se a escola está identificando, se está tendo uma proteção, se está tendo uma conexão. Aí a professora falou, olha pai, eu quero te dar um testemunho. Não preocupa com sua filha aqui na escola. Deus levantou uma criança nessa escola, para cuidar da sua filha. O nome dele é Davi Rosa. A sua filha, nenhuma criança da sala interage com ela e não entende ela. Mas o Davi Rosa, ele interage, ele é o único que entende ela. E eles nem sentam próximo, ele senta de um lado, ela do outro. Quando ela está agitada, ele vai lá, fala, calma, e vai explicando. Aí a professora não entende, fala, Davi vai lá, o Davi entende. Quando ela está no recreio, ela tem um ataque, as professoras chamam o Davi Rosa, o Davi vai lá, acalma ela. Diga glória a Deus, irmãos. Meu filho, instrumento de Deus. E assim, o pai saiu comovido, emocionado. Eu, extasiado. Porque eu criei filho por propósito. Meus filhos são para um propósito. Os nossos filhos são para um propósito. Sabe, isso é poderoso. E os pais não sabem explicar isso, a escola não sabe explicar isso. Eu sei, é a vida de Deus através dele. Ele é criança, irmão, vai aprontar como qualquer criança, mas tem encargo, paixão. Então, irmãos, presta atenção. Nós somos aqueles que temos que dar a resposta certa. Os nossos filhos vão dar a resposta certa também. Restaurar o caminho. Moabe é uma terra onde não há propósito. Então Deus não está atrás da aparência. Já viu as pessoas hoje? Veste camisa, evangélico, adesivo no carro, Jesus, propriedade exclusiva, placa da igreja, sabe, canta louvor. Mas se não tiver a realidade do propósito na vida, pastor, o que é a realidade? Manifestação do reino. Tudo que você vai fazer tem que ter manifestação do reino. Vou comprar uma casa, eu vou orar antes, tem que ter manifestação do reino. Vou fazer uma visita, eu vou orar antes. Vou mudar de cidade, eu vou orar antes, eu preciso ter manifestação do reino. Saber a vontade de Deus. Porque, irmãos, existe o lugar certo para você frutificar e viver plenamente o propósito de Deus. Diga glória a Deus por isso. Olha o que diz Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão, que irmãos? Acrescentada. Então, nós temos que buscar o reino. No caso, para Noemi, o reino manifestava onde? Belém, casa do pão, suprimento. Foram fora, tinha um nome abençoado, mas estava fora do propósito, vivendo a vida fora do propósito, fora da realidade. Então não tinha o favor de Deus. Mas por que Elimeleque viveu assim?
ele confiava no seu braço. Irmãos, é muito triste. 10 anos vivendo confiado no braço dele. Qual foi o resultado? Morte. Morte. Não cumpriu o propósito de Deus. Não viveu aquilo que Deus tinha para ele. Então, porque a obstinação, Elimeleque é obstinado, seus filhos se tornaram obstinados, Malom, Quilion, ou seja, viveram a vida sem cumprir o propósito de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo uma vida sem cumprir o propósito de Deus? Quantos perderam o tempo do propósito na sua vida por insensatez? Agora, Noemi, presta atenção, quando ela ouviu, ela voltou no tempo certo, porque ela voltou no tempo da colheita. Hoje nós estamos na festa da colheita. Você não está aqui por acaso, você está aqui para um propósito. Presta atenção, você está aqui para um propósito. É tempo de voltar para Belém, retomando o propósito de Deus. Pastor, mas qual que é a hora certa para voltar? É a hora que Deus fala. Na hora que Noemi ouviu, ela voltou. Foi um momento chave para a vida dela e para Ruth. Ou seja, agora para voltar, você precisa se desvencilhar daquilo que impede você cumprir o propósito. Existiam coisas que impediam dela cumprir o propósito. Desfiliou. E ela cumpriu o propósito do Senhor. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, talvez tem pessoas que ela pensa assim: pastor, não preocupa, o propósito de Deus vai se cumprir. Presta atenção, os planos de Deus sempre cumprem. Os propósitos de Deus sempre vai se cumprir. Mas se a pessoa não responde, era para ele, era para aquela pessoa. Se ela não responde, o Senhor levanta outra pessoa. O Senhor levanta outra pessoa. Quem que deveria responder na casa de Noemi? Elimeleque. Passou Elimeleque. Quem deveria responder depois? Malom. Passou também. Quem deveria responder depois? Quilion. Foi Noemi responder. Todas foram beneficiadas. Diga glória a Deus por isso. Então é muito importante, irmãos, o ensino bíblico. Deus sempre cumpre o seu propósito. Sempre Ele vai cumprir. Mas se alguém não responde, Deus levanta outra pessoa no seu lugar para responder. Irmãos, quantas pessoas você conhece que abortaram o propósito de Deus para as suas vidas, porque tomaram decisões erradas? Gente que tinha um chamado ministerial, se casou com alguém totalmente sem sentido, abortou o chamado, o propósito de Deus. Gente que Deus queria usar no nosso país, foi para fora do país, não está vendo cumprindo o propósito. Gente que Deus escolheu para prosperar, mas não escolheu o caminho da infidelidade, não entrou no caminho da fidelidade, não tem desfrutado de céus abertos. Irmãos, é muito sério isso. Gente que cumpriu o propósito para o ministério, mas se rebelou, não abraçou, veio passar a frustração. Isso é sério. Há muitas coisas que podem abortar o propósito de Deus na vida da pessoa. A falta de visão. Presta atenção, ela tinha 2 noras, Orfa e Ruth. Orfa não tinha visão. O nome dela significado, nuca e costa. Noemi falou, ela virou as costas e saiu, foi embora. Ruth permaneceu, porque Ruth tinha o quê? Visão. Nós temos que estar aliançados com pessoas que têm visão. Saber investir na hora certa. Sabe, ter clareza do propósito de Deus, posicionar para o propósito de Deus. Quantas pessoas não têm cumprido o propósito, coisas assim banais. Conta uma história de uma mulher chamada Patrícia. E Patrícia era uma jovem, que no momento ela estava num leito de hospital, 30 anos de idade. E a família aflita, e ela ali, 30 anos de idade, num leito. E aí o Senhor apareceu para ela, falou: estou te levando. Ela falou: Senhor, ela estava vendo Jesus chamando. Não, se fosse: Senhor, eu sou muito nova, Senhor, tenho apenas 30 anos, eu tenho muita vida para viver, eu tenho muito propósito para cumprir. Eu estou te levando. O que aconteceu? O Senhor levou. E ela lá no céu, irmãos, e ela continuou insistindo com o Senhor: Senhor, eu ainda tenho 30 anos, tem toda uma vida para viver, tem muita coisa para fazer para o Senhor.
Irmãos, ela foi persuadindo Deus. E o Senhor falou, não, está certo. Você tem muita vida mesmo ainda para viver para mim. Então é o seguinte, você vai voltar. E ela voltou no hospital. E ela voltou no leito, ninguém entendendo por que ela voltou. E quando ela voltou, o médico fez a avaliação, falou, não sei explicar, você está ótima. Olha, seguinte, vou te dar uma alta, pode ir embora. Ela falou, não, o senhor tem muita coisa para fazer na minha vida. Por favor, faz preenchimento labial, né? Faz uma harmonia facial, tira aqui, coloca ali. Ela ficou 30 dias no hospital fazendo plástica e adaptação, uma vida fútil. E aí ela saiu do hospital, houve um acidente, morreu. Chegou lá, ela indignada com o Senhor. Senhor, Senhor, o Senhor me prometeu que me dá mais 40 anos de idade. Falou, quem é você? Sou eu, Senhor. Mas quem que é você? Sou eu, Senhor. Eu não estou te reconhecendo. É a Patrícia? O que você fez que eu não estou te reconhecendo? Ou seja, uma vida totalmente fútil. Presta atenção, irmãos. Cuidado com a futilidade. Deus tem uma vida de propósito para você. Cuidado. Cuidado com a vida de futilidade. Cuidado, irmãos. Cuidado com os seus investimentos fúteis nesta terra. Viva com propósito. Viva com objetivo. Ruth era uma mulher com propósito. Noemi era uma mulher com propósito. Nós também somos filhos que têm um propósito nessa terra. Diga glória a Deus por isso. Agora, qual que é o seu propósito? Pergunta ao seu irmão, meu irmão, qual que é o seu propósito? Sabe, não viva toda a vida em futilidades. Não viva toda a vida em futilidades. Sabe o que é futilidade? Anseios. Qual que era o anseio? Presta atenção. Deus deu oportunidade para a Patrícia voltar. Mas qual que era o anseio dela? Aparência. Aparência. Não tinha realidade. Não está nada de errado você preocupar com a sua aparência. Amém, meus irmãos? Seja bonito, se você tem condição, põe cabelo onde você pode. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser, seja livre. Mas viva com propósito. Não viva só de aparência. Não adianta vestir camisa, não adianta adesivar carro, não adianta cantar canção. Você tem que ter a manifestação do reino. Reino. O Senhor usa gente santa, consagrada, posicionada. Posicionada. Agora, não é alguém posicionado na obstinação, que vem viver em Moabe, presta atenção, viver em Moabe é fazer da sua mão seu pai, a sua fonte, é você confiar em você. Meu irmão, tem gente que bate no peito com força, porque ele se gaba. Meu irmão, o Senhor não pode tirar nem um minuto das nossas vidas do favor dEle, nenhum instante. Certo jovem, bem sucedido no nosso meio, muito sucedido. Ele chegou para o pastor Noel e falou, pastor Noel, será que o segredo do meu sucesso não é minha capacidade, meu treinamento, sei o quê? Ele falou, irmão, isso é fácil de descobrir, pastor Noel para o irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer só uma única oração. Vamos pedir que Deus tira da sua vida 30 dias o favor dEle. E viva 30 dias sem o favor de Deus. O irmão falou, pastor, muito obrigado, eu entendi, não preciso fazer essa oração. Nós não confiamos na nossa força, confiamos no Senhor. No poder do Senhor, diga glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Naquele momento que Noemi chega na posição do propósito em Belém, e as pessoas cheias de amor, compaixão, olha que coisa maravilhosa, irmãos. E as pessoas, é Noemi, é Noemi. Ela fala, não sou mais Noemi. Eu saí daqui ditosa, farta. Olha a forma que eu estou chegando. Agora eu sou Mara. O que significa Mara, pastor? Amarga. Alguém frustrada. Frustrada. Fora do propósito de Deus é uma vida de frustração. Olha a vida dessa mulher. Mas o que isso é o propósito, isso é o favor. Ela chegou ali frustrada, mas ela não viveu frustrada, porque depois de um pouco tempo, Deus restituindo o propósito na vida dela, o que as pessoas falam? Você é mais bem-aventurado que ter 7 homens, filhos. Olha esse neto, olha essa família, olha essa restituição. Ou seja, Deus mudou todo o contexto, diga glória a Deus por isso.
Fala assim: eu preciso responder a Deus hoje para cumprir o seu propósito. Então, segundo aspecto, o propósito precisa de um ambiente correto. Então, a família de Noemi, debaixo de um ambiente muito pesado, lá em Moabe, era um peso. Nada acontecia. Então, tudo pesado. Marido fora do propósito, filhos fora do propósito, um ambiente pesado. Tudo tem significado. Tudo tem significado. Presta atenção. Malon significa doença. Quilion, fraqueza. Ou seja, a doença, a fraqueza, não cumpre o propósito. Pastor, mas que doença que é essa? A doença na alma e a fraqueza espiritual não cumpre o propósito. Então, por isso, quando a pessoa está com a alma doente, não refletindo no Senhor, fraco no espírito, o que ele precisa? Deus primeiro precisa tratar o coração, criar um ambiente favorável para fluir. Diga glória a Deus por isso. Por isso nós precisamos expor o nosso coração diante dele, para que ele possa tratar o nosso coração, moldar a nossa vida, para que o propósito de Deus não seja abortado. Outra personagem lá era Orfa, que significa nuca costa. Foi exatamente o que ela fez. Porque, irmãos, Noemi falou: olha, minhas filhas, eu não tenho nada para oferecer vocês. Eu estou voltando para o meu propósito original, que é tudo. Aí Ruth falou: o seu Deus é meu Deus, onde você for eu for, eu tenho uma aliança, sou companheira, nós temos uma aliança. Ela permaneceu. Orfa olhou o seguinte: não tem nada aqui para mim. Visão natural. Visão natural. O que ela fez? Deu as costas, saiu. Presta atenção, isso aqui é muito forte, irmãos. Isso aqui é muito forte. Quando as pessoas erradas partem, o ambiente muda. Partiu Elimeleque, partiu Malom, que é doença, partiu Quelion, que é fraqueza, partiu Orfa, que é uma vida natural, permaneceu. Aquelas que estão no propósito, fluiu. Diga glória a Deus, irmãos. Fluiu, irmãos. Por isso que você tem que entender que uma hora algumas pessoas vão partir. Contextos precisam ser mudados para retomar a posição, para que o propósito se cumpra. Diga glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, Orfa fala que era aquela que estava buscando o próprio interesse dela. Ela olhou para o momento: o meu interesse não tem mais nada a ver com Noemi, nada mais a ver com Ruth. Eu vou buscar o meu interesse. O que aconteceu? Orfa sumiu. Acabou a história dela. Olha a história de Ruth. Porque Ruth estava aliançada com Noemi, e Deus a honrou. Diga glória a Deus por isso. Que é o terceiro princípio e último. O propósito é fruto da força com a aliança. Então, esse homem que é Boaz, irmãos, Boaz, ele é um tipo de Cristo. Cristo é o nosso resgatador. Nosso resgatador. Boaz, ele resgatou Ruth, restaurou Ruth e Noemi, e nessa junção perfeita, nessa união perfeita, nasceu Obed. Obed significa o quê? Propósito divino. Propósito divino, diga glória a Deus por isso. Não existe propósito onde a base da força e da aliança não está estabelecida. A família que vai frutificar é uma família que tem força na base da aliança. Célula que vai crescer, vai multiplicar, ela tem base na força e na aliança, irmãos. Nós somos um povo de aliança, diga glória a Deus por isso. Essa é a maneira que Deus trabalha. Então presta atenção, o Senhor estabelece os 3 princípios. Noemi, alegria, prazer. Ruth simboliza aliança, companheirismo, amizade. Boaz, força, as 3 conexões. Agora, essa geração, esse povo, Deus usa, nasce que? Obed, significa servo, propósito de Deus. Agora, Elimeleque, aquele que confia na mão dele. Malom, que é doença. Quilom, que é fraqueza. Essa geração, o Senhor não usa.
é essa geração aliançada que o Senhor usa. É essa geração que está estabelecendo a igreja do Senhor Jesus. É esse povo que o Senhor está usando. Diga glória a Deus por isso. É muito bom, irmãos. O propósito de Deus, essa maneira de Deus trabalhar, essa geração. Obede significa seguir direção de Deus. Seguir direção de Deus, trazer esperança, recomeço, restauração. E é isso que o Senhor faz na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. E eu queria convidar você a ficar em pé.